Pronto, pessoal. Boa tarde novamente. Já iniciei a gravação. Aí a gente pode ir batendo um papo aqui e enquanto os outros vão se juntando a nós, tá certo? Vocês chegaram a ver a prova, as provas? Cheguei sim, professor, a ver. Certo. Eu vi sim. Luiz Felipe também? Sim, professor, cheguei a ver sim. Dê uma olhada se vocês tiverem alguma coisa, aí vocês podem fazer hoje ou na próxima aula. É porque eu acabei nem resolvendo as questões. Acabou se passou o tempo, eu resolvendo a 4, quando eu fui ver já era quase perto de 6 horas. Aí, para resolver o restante, acabou-se o tempo. Beleza, mas vamos tentar nas próximas melhorar. E de qualquer forma tem também os trabalhos que a gente vai passar para dar uma ajuda. Ok, professor. Próximo tentar vou me atentar ao tempo. É, 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 é. Vocês chegaram a ver os vídeos sobre o PLL? Cheguei sim, professor. Tem até umas dúvidas, não sei, talvez você vai tirar depois. Mas faz tempo. Deixa eu colocar aqui o PLL, que é o tipo D, que é o que a gente tinha visto. Não, tipo P. Deu certo. Pronto. Só em si, tipo, a filosofia toda, eu entendi. A questão da mudança de coordenada, pega o alfabeto para encontrar o, va os valores em si do ângulo e a frequência. O que eu tive dificuldade em encontrar foi o KP e o KI do PI. É tipo, quais os valores ajustados para encontrar os valores da frequência angular, do ângulo. Os valores que eu encontrava, nos slides a seguir, da metodologia matemática para encontrar o KP e KI, eu até resolvi, encontrei uns valores, mas quando eu apliquei tipo na simulação, dava muito diferente do que deveria ser. Certo. Deixa eu pegar aqui um modelo. Eu tenho aqui umas. Foi feita a linearização. Pronto. Porque depois que a gente. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para trás. Pronto. Aí aqui são as variáveis do PLL tipo Q, não é? Então aqui nós temos a potência imaginária, e é uma potência imaginária, mas isso aqui é uma variável auxiliar, tá certo? Que numericamente se iguala com a potência imaginária, mas na verdade, de fato, não é potência porque não tem um corrente, eu só tenho tensão aqui. Essas correntes aqui são correntes fictícias, né? Que também são variáveis auxiliares, a gente chama de corrente fictícia, porque quando eu faço um produto com tensão, eu vou ter uma potência também fictícia. Então, essa potência imaginária aqui é fictícia. Nada mais são essas três, I alfa linha, I beta linha e Q linha, do que variáveis auxiliares. A verdade é essa, tá certo? Mas que, numericamente, elas se igualam a essas variáveis reais, se fosse o caso, de elas existirem para esse exemplo, né? E aí eu desenvolvo isso aqui, levando em consideração que eu estou trabalhando com a potência trifásica,
levando com a tensão trifásica, eu digo melhor, desculpa, levando em consideração que o V alfa ele se assemelha com o seno, assim como o I alfa também, e o V beta e o I beta se assemelham com o menos cosseno, quando eu substituir aqui, tá certo? Aí você diz, mas professor, aqui ficou uma misturada danada porque ficou o cosseno, teta, seno, chapéu. Esse aqui é o ângulo estimado, esse aqui é o ângulo real. Mas é assim, ó, a única variável real que existe aqui mesmo é a tensão. Então, o que for aliado à tensão diz respeito à variável real do sistema. Então, esse ângulo aqui, θ, que não tem o chapéu, ele está com a variável, tá certo, do sistema. Então, ele faz parte aqui desse beta, tá certo? Desse V beta, tá? O V beta é menos o cosseno, né, de θ. E o que não tiver, assim como o V alfa está com esse seno de θ, certo? O I beta linha, tá certo? Está com o cosseno de θ chapéu e o I alfa linha está com o seno de θ, porque o I alfa ele é alinhado com o seno. Como isso aqui é variável estimada, não é do sistema, então o θ aqui é o θ estimado, não é o θ do sistema. Mais uma vez aqui, esse seno aqui, ele deve dizer respeito ao V alfa. Por que V alfa? Porque o V alfa está alinhado com o seno e aqui por não ser θ chapéu, mas θ é o ângulo, tá certo? Real de fase do sistema. Então, se ele é real, ele está com a tensão, que é a única variável real que temos no sistema. Quando a gente fizer as manipulações, né, dessa equação aqui, substituindo os devidos valores que eu falei para vocês, aí a gente vai chegar a essa equação aqui, tá? Que é a equação da potência imaginária. E aí, a gente vai chegar a isso aqui, olha só. Ok? Chegar a esse valor. Tá? Em outras palavras, chegando a esse valor aqui. Ok? Então, significa dizer o seguinte, que quando o meu objetivo do PLL é que o θ chapéu se iguale ao θ. Certo? Θ chapéu se iguale ao θ. Quando isso acontecer, o seno de zero vai ser zero. Então, ó, o Q', tá certo? O Q', essa variável auxiliar, quando esses ângulos se igualarem, ele deve ser zero. Então, é por isso que eu, de cara, já coloco aqui no meu... Não sei se é aqui anterior. Pronto. Aqui é o P, não é o tipo Q. Pronto, aqui é o Q. Eles são iguais, a modelagem é a mesma, tá certo, pessoal? Então, independente de eu pegar P ou Q, quando eu botar o equacionamento, substituir as variáveis, né? Vai ficar a modelagem exatamente igual. Por isso que, hora eu pego P, hora Q. A única diferença é que o Q, ele trava no ângulo, e o P, ele trava no ângulo, mas não deve fazer passagem de 90 graus, como a gente discutiu na última aula. Então, é por isso que eu escolho como o Q de referência o valor zero. Porque quando eu escolher o Q de referência o valor zero, significa dizer que eu estou dizendo que esse θ chapéu, ele vai, depois da dinâmica do PLL, ele vai se igualar ao θ da rede elétrica, que é isso que eu quero. Tá certo? Então, essa é a primeira... assim, o primeiro ponto que eu diria, assim, para se chamar a atenção nessa modelagem. Depois, o que a gente pode fazer é linearizar isso aqui. Tá certo? Linearizar isso aqui. Ou seja, quando eu linearizo, o meu θ menos θ chapéu, seno de θ menos θ chapéu, fica aproximadamente igual a θ menos θ chapéu. Ou seja, o seno do argumento é aproximadamente igual ao argumento para pequenos ângulos. Eu linearizei em torno de um ponto. Certo? Eu linearizei. Ok, professor. Tá. Pois é.
Aí, como eu já tinha que esse Q era igual a zero, a única maneira é se θ for igual a θ chapéu. Uma coisa leva a outra, né? Mas a gente pode, isso daí confirma tudo que a gente falou até então. A gente pode expandir aquele equacionamento na série de Taylor. Esse equacionamento aqui, pessoal, a gente pode expandir através da série de Taylor, certo? Aí ele vai ficar aqui. Porque com a série de Taylor eu vou fazer as derivadas parciais em relação a todas as variáveis que existirem, certo? E aí eu posso fazer vários estudos. Aí ele primeiro diz, o subscrito 0 indica variáveis em regime permanente, tá? E o símbolo delta indica pequenas variações em torno de um ponto de operação. Então é isso que eu tenho aqui. Perfeito? Muito bem. Aí, só para limpar mais aqui, para a gente não ficar carregando esse montaral de fatores com funções trigonométricas, aí eu fiz o K0 igual a isso aqui, ó. Raiz de 3 vezes 0 cosseno, tá? Aparece bem aqui, ó, vai ficar menos K0, dá uma limpa bem aqui, tá certo? Aqui também, ó, aparece novamente. E eu fiz o K1 igual a menos raiz de 3 seno. Aí aqui também vai limpar bastante. Aí pronto, aí o modelo linearizado da minha função, eu tirei todo aquela parafernália trigonométrica, né? E aí eu faço essa equação aqui de espaço de estados, onde eu tenho, eu coloquei, né, na forma aqui x ponto a x mais bu, tá certo? Aí o que nós temos? Eu vou ter todas as dependências, pessoal, e aí eu vou brincar com cada uma das variáveis que eu quero estudar. Se eu quero estudar como é que se comporta a variação da tensão, ou esse PLL, com relação à variação da tensão da rede, aí eu tenho como estudar isso, porque esse modelo depende da variação da tensão na rede. Com relação à variação de frequência, eu tenho como estudar. Com relação à variação do próprio ângulo, eu tenho como estudar. Então, como é que esse modelo ele vai responder dinamicamente em relação a quaisquer dessas variações? Tá certo? Então, é isso que está dizendo essa equação. Eu só aglutinei numa equação só. E aí, se eu vou calcular os polos desse sistema, né? Depois vocês dão uma verificada. A palavra me fugiu, mas eu queria que vocês depois estudassem novamente aqui todos aqueles assuntos de controle que dão embasamento teórico a isso aí que a gente está fazendo, tá certo? E para que vocês possam entender, quem não estiver lembrando dos conceitos lá do controle, ok? Então vocês façam essa revisão para que vocês possam entender direitinho. Aí, olha só, para que o sistema seja estável, é necessário que os autovalores com parte real negativa, tá certo? Então, se eu tenho autovalores com parte real negativa, o sistema é estável, tá? Aí eu tenho que fazer essa condição ser satisfeita. Autovalores com parte real negativa é isso aqui, né? Certo? Então, olha, esse camarada aqui, ó, ele tem que ser maior do que zero para ele permanecer negativo, porque assim eu garanto estabilidade. Então, significa dizer que eu estou, se eu pegar aqui o semi-eixo, tá certo? Lado direito positivo, lado esquerdo negativo, então isso aqui estaria do lado negativo, tá? Então, esses zeros, esses polos, digo melhor, desculpa, esses polos estariam do lado negativo. Então, polo do lado negativo, né, que são os autovalores, eu teria sistema estável.
né? No zero, marginalmente estável, e do lado direito, sistema instável. Não tem como. E os zeros, se eu tenho os zeros no lado direito, né, no semiplano positivo, então eu tenho um sistema com fase não mínima, né? Aquele sistema onde você manda uma ordem para subir, ele desce, depois sobe. Aí manda uma ordem para descer, ele sobe, depois desce, certo? É um sistema que tem esse comportamento, né? A gente chama fase não mínima. Bom, então é isso. A gente tem essa condição para satisfazer, tá certo? Aí olha só, agora eu vou estudar como é que se comporta, tá? Esse sistema, né? A frequência, tá certo? Como é que responde a frequência sintetizada pelo PLL com variações na tensão da rede. Então responde como essa função aqui de segundo grau, tá? Como essa função de segundo grau. Perfeito? Como é que... E se a frequência da rede mudar? Como é que a frequência do PLL, a frequência estimada, se comporta? Certo? O comportamento é esse. Então a gente pode fazer vários estudos com relação a esses comportamentos. Aí eu atribuí, comecei a trabalhar, estou trabalhando aqui com a unidade, chamei o K0 igual a raiz de 3, K1 igual a 0, atribuí valores para que fique melhor os nossos estudos, né? Assim, muito literal. Literal é bom, mas quando você quer valores, quando você quer gráfico, traçar gráfico, entender coisa, é bom atribuir valores. Então, olha, no primeiro caso, significa dizer que se você tiver variação da tensão na rede elétrica, desde que essa variação seja nas 3 fases, a frequência do PLL nem vai sentir. Desde que essa variação seja nas 3 fases ao mesmo tempo. Aqui a gente está lidando com um sistema trifásico. Então, se houver aumento das 3 fases simultâneo, se houver decréscimo das 3 fases simultaneamente, ele não vai sentir. Agora, se uma fase variar com relação à outra, aí sim. Aí não tem jeito, vai sentir. Tá certo? Depois, como que se comporta a frequência estimada pelo PLL de acordo com a frequência da rede elétrica, a frequência real. Então, se comporta de acordo com essa equação, esse sistema aqui, certo? Eu estou lembrando que ele é imune a perturbações desde que elas sejam simétricas, tá? Ok, pessoal? Foi o que a gente discutiu ainda há pouco. Ó, eu só vou lembrar aqui o comportamento de uma função do segundo grau, de grau 2, porque esse sistema, em muitos casos, ele se comporta como uma função de segunda ordem, né? Ele tem uma resposta de segunda ordem. Então, uma função de transferência de segunda ordem, ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá certo? E aí, se a gente for comparar com o sistema que nós temos, né? Aí a gente tem a frequência natural não amortecida, o ômega-n, tá certo? Ao quadrado, essa variável vem aqui. Que para aquela nossa equação, ela aparece... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para a nossa equação, ela aparece aqui, ó. KI, K0. Esse KI é o ganho do compensador, o ganho integral do compensador, né? O KP, ganho proporcional do compensador, tá? Muito bem. Fator de amortecimento, está aqui ele, tá certo? Se a gente for comparar com o nosso sistema, ele ficaria com esse valor. Tempo de ação integral, tá? KP sobre KI. Então aqui a gente vai vendo várias dependências, tá? Esse aqui eu só coloquei o KP sobre 2 para dentro da raiz, ficou com isso aqui. Certo? E também substituí, eu coloquei o TI na jogada, então acabou que ficou com essa cara, esse aspecto aqui do fator de amortecimento. E aí a gente pode escolher já alguns valores. Por exemplo, o fator de amortecimento ótimo, ele é 0,707, raiz de 2 sobre 2, certo? Então a gente pode trabalhar com o fator de amortecimento otimizado aqui, para fazer o cálculo desses valores. A gente também pode estipular qual o valor
do tempo de ação integral que eu quero, tá certo? E aí a gente acaba que encontra relações. Ó, aqui, se eu quiser tirar o valor do KP em função das outras variáveis, ó, tá certo? Então você pode achar o valor do KP através das outras variáveis. Então eu posso dizer, olha, eu quero trabalhar com o epsilon de 0,707 e o TI eu vou amarrar um valor, K0 também posso amarrar um valor. E aí eu vou começar a testar, tá certo? Por exemplo, se eu fizer epsilon igual a 0,707 para um tempo de ação integral de 6 milésimos, tá certo? Então eu ficaria com esses valores aqui, ó. KP 188, KI igual a 31.000. O KI vai ser sempre bem maior do que o KP, tá certo, pessoal? E aí a resposta seria essa, uma resposta até adequada. Mas você pode ir modificando esses valores. Existem várias metodologias para a gente fazer esse tipo de acerto, né? Do KP. Aí, o nosso curso aqui não é aqui está na área do controle, nosso curso não é de controle, mas existem várias metodologias para que vocês possam fazer o ajuste ideal, otimizado, de um controlador proporcional integral. Inclusive, no livro do Ogata, deve ter uma opção, eu lembro de uns 3 aí, assim, tem uma tabelinha lá com os 3 valores e os testes, ele mostra como é que você vai fazer os testes para fazer esses ajustes, tá certo? Mas aqui já dá um pontapé inicial de como vocês ajustarem, tá? E aí ele segue com... Opa! Pode falar. Não, eu vou depois testar novamente, porque nesses valores que eu coloquei, o resultado acabou sendo muito diferente do que esperado. Tá. Aí depois eu irei refazer. Tenha isso na cabeça que o KP, o KI, vai ser muito maior do que o KP. Sim. O KP, ele vai estar na ordem de algumas dezenas, e o KI vai estar na ordem dos milhares. Então, valores típicos, 60 e 25 mil, 120 e 34 mil, 33 mil. Assim, tá certo? Mais ou menos. Assim você consegue acertar adequadamente, tá? Isso aí fica bem visível de ver quando você faz o R-locus, o G das raízes. Que você vai ver que para o sistema ficar estável, é necessário você jogar o KI lá para frente. Às vezes a gente está trabalhando com valores mais baixos, aí você não estabiliza o sistema de jeito nenhum. Ok? Bom, função de transferência de laço aberto, aí a gente tem aí essa função, tá? E também calcular o através desta função de transferência. Por que essa aqui é a função de transferência de laço aberto? É simples. Deixa eu explorar. Pronto, aqui. Por quê? Porque aqui eu vou simplesmente pegar e multiplicar todo mundo, ó. Tá certo? É isso aqui vezes isso, com o produto por uma constante. Eu acho que ela até aparece aqui. Tá? Pronto. Então, olha só. Bem aqui, ó. Eu multipliquei. Lembra que lá é um PI, tá certo? Multiplicado por um integrador. Para que eu possa ter 2 polos no zero. E aí conseguir erro nulo, tá certo? Em regime permanente. Para a excitação em rampa, tá certo? Que aí se assemelha com um seno, tá? Para pequenos intervalos, a rampa se assemelha ao seno, né? Então, aí ele garante, ó, erro zero em regime permanente. Eu coloco... Por que regime permanente? Eu coloco a variável de Laplace S por infinito, para indicar que é regime permanente, e faço esse limite aqui, dessa função com o S tendendo para infinito. Cheguei a zero. Se eu não utilizar isso aqui, para uma excitação em degrau ou em rampa, dá certo. Agora, você vai ver que a gente vai testar algumas coisas. Para excitação em quadrado, se a onda de excitação
se comportar como uma função quadrática, aí já não dá certo, tá certo? Ela garante que vai ficar estável, mas não garante erro nulo em regime permanente. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então aqui essa excitação é integral, ó, 1 sobre S é o degrau unitário, tá certo? Aí, ó, 1 sobre S2 já é uma rampa, tá? Excitação em rampa, ele também garante erro nulo em regime permanente. Então, se você tiver, para esse sistema PI em cascata com um integrador, se você tiver uma excitação em rampa ou em degrau, ou seja, uma função de grau 0, a rampa, uma função de grau 1, uma função de grau 0, o degrau, uma função de grau 1, a rampa, então ele garante erro em regime permanente. Se você tiver já uma função de grau 2, tá certo? Uma parábola, aí não vai garantir, tá certo? É isso que a gente colocou aqui, olha só. Então aqui eu tenho 1 sobre S3, né, que é justamente para... Então você vai ter erro, ó, diferente de 0 para esse tipo de excitação, excitação parabólica, certo? E aqui eu mostrei só a diferença, tá certo? Entre os valores de referência e os valores perseguidos pelo PI. Ok? Bom, era isso. Tem mais alguma dúvida? Ajudou em alguma coisa? Me ajudou, professor. Mais ou menos, vou refazer o caminho aí para tentar obter o resultado. Porque, inclusive, aqui a gente vê outros dois tipos de... pelo menos mais um tipo de PLL, né? O tipo D, tá certo? PLL tipo D, quando vem lá da transformada de Park e transformada de Clark. Se eu quero converter de Clark para Park, eu tenho essa função aqui, tá certo? Essa matriz. E se quero converter de Park para Clark, é só inverter essa matriz, tá certo? Inverter matriz de grau 2 por 2 você troca os elementos da diagonal principal, troca o final da diagonal secundária e divide por 1 sobre o determinante. O determinante aqui é 1, ó, cosseno ao quadrado, menos vezes mais, menos vezes menos dá mais, né? Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, então dá 1. Então é só trocar esses elementos que não vai dar igual, né? E troca esse sinal aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo. Aí aqui você teria VD, VQ e aqui V alfa, V beta, certo? Mas eu tenho uma relação, ó, VD é igual a cosseno de θ chapéu T V alfa mais seno de θ chapéu T V beta. Pronto, essa relação. Então baixa essa relação para eu conceber mais um tipo de PLL baseado nesse que a gente já está fazendo. Só que a excitação agora é V alfa e V beta. Tá certo? E aí fica uma coisa bem bacana, porque eu amarro um valor de referência, tá certo? Eu tenho uma relação aqui com eles, eu posso descobrir quanto é esse valor de referência. Excito um PI, depois tem que passar por um integrador para, mais uma vez, aquela questão de eu ter 2 polos na origem, tá certo? E no final desse integrador, na saída do integrador, ele vai sintetizar um θ que tem que se assemelhar ao θ da rede elétrica, o ângulo de fase da rede elétrica, da fase A, de uma tensão trifásica, tá certo? E aqui vai excitar um bloquinho de cosseno, aqui um bloquinho de seno, olha só. Bloquinho de cosseno, certo? Cosseno, V alfa, aqui, mais seno, V beta, está aqui também. E o final é o VD, tá certo? Concebido pelo PLL e aqui o realimento. Oi, pode falar. Professor, depois o senhor pode fazer uma simulação dessa completa para a gente? Todo o cálculo e a simulação? Eu não entendi. Como é que é?
O senhor pode mostrar para a gente o cálculo fazendo e depois a simulação? Ou Não, eu queria que vocês fizessem isso. A simulação eu já passei para vocês, né? tá certo, A simulação eu já passei para vocês, funcionando. Mas eu quero que vocês façam esse cálculo. Tá certo? tá certo. Se eu não botar vocês para trabalhar, não adianta. Na hora da prova vai pintar as mesmas dúvidas que pintaram nessa. Eu quero que vocês tentem trabalhar para se enrolarem e aí a gente tentar tirar dúvida, porque senão não tem sentido. Então vocês têm que percorrer esse caminho aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Tentar fazer as contas e a simulação vocês não vão ter que montar do zero, já está lá. Já passei para vocês em Simulink na aula passada. Ok? É só pegar e rodar. Do jeito que ela está lá, ela está rodando, mas é interessante vocês, inclusive, testar com outros valores. E Beleza, aí, professor. ver a resposta, se fica mais rápido, se fica mais lento, vocês têm que fazer esse exercício, pessoal. Só até para não falei antes, para não quebrar o raciocínio, Tá? porque o Rodrigo, ele não pôde participar, porque o pai dele está internado na UTI, ele está acompanhando. E o Mas Era, o que ele tem? Você sabe? não sei direito o que que ele teve. Ele Tá? foi fazer colocar um negócio no coração, não é marca-passo, não. É um nome É o que? estranho. Válvula? É não, eu não sei se é contador, Certo. é um nome diferente. Mas ele está bem, vocês sabem dizer, porque quando a pessoa faz uma cirurgia do coração, é normal que ela vá para a UTI depois, claro. Mas vocês Sim. sabem dizer se ele está bem, como é que está? Não sei. Ele só passou isso pra gente. Eu vou entrar em contato depois com ele. Não, tranquilo. Eu vou entrar em contato E, depois para e mais. o Erasmo, é porque o orientador dele marcou agora uma reunião com ele, ele teve que participar com o orientador dele, uma reunião, Tá, não, tranquilo. o Erasmo. Tá, show de bola, sem problema. Pois bem, então, como eu ia falando para vocês, e fica até de exercício esse outro PLL aqui, tá certo? Para que vocês possam. Aqui esse outro PLL é bem simples. Vocês em um bloquinho, aqui aparece V alfa e V beta, né? Mas em um bloquinho vocês fazem um bloquinho de V, A, B, C para V alfa e V beta e pronto. Carregou aqui com V alfa e V beta, o resto ele faz só. Tá certo? Façam essas modificações. A partir daquele esquemático que eu passei para vocês de Simulink, eu procurei deixar ele bem didáticozinho, está rodando, funcional totalmente, como vocês viram. Tentem fazer modificações. Ali é o PPLL. Aí vocês salvam com outro nome, QPLL. Aí faz a modificação do Q. Depois salva com outro nome, DPLL. Então vocês já vão ter 3 PLLs aí com a mesma filosofia, mesma dinâmica, funcionando parecido, que vocês vão ajustar da mesma forma. Tá certo? Uhum. Mas é importante que vocês façam isso. E façam o estudo de R-Locus lá no MATLAB. MATLAB é uma ferramenta bem poderosa. Ele tem estudo de R-Locus, tá certo? Tem estudo de... Tem uma ferramentinha lá que é Roots, eu não lembro o nome completo, onde você monta o seu diagrama de blocos, como esse aí que vocês estão vendo, e vai ajustando os controladores, ele vai dando a resposta online. Você vai mexendo no valor e ele já vai alterando a resposta. É bem bacana, em caixinhas, bem legal mesmo, tá certo? E vocês têm que fazer esse exercício para vocês terem esse sentimento. Porque na hora, quando a gente perguntar coisa para vocês na prova ou em qualquer outro lugar que esteja, você esteja na bancada, você vê um tipo de comportamento, você já passou por ele na simulação. Você já enfrentou aquilo, entendeu? Então, essa aí é uma atividade solitária, né? Como o estudo, como a pesquisa é. Muitas vezes solitária e que a gente tem que ir evoluindo e elaborando e galgando todos os patamares que forem necessários, pessoal. Apanhar para engrossar o couro, né, professor? Tem que ser assim, tem conversa. Tá certo? Só na próxima aula de tira dúvida, você ainda vai continuar de PLL ou o senhor já vai
abordar os próximos Não, assuntos. eu quero saber como é que vocês estão aqui. A gente tem que voltar para cá, mesmo que a gente divide a aula em duas partes e já comece com teoria PQ. É que essas duas, elas são grandes mesmo, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas vocês têm que ter isso aqui. Próxima aula, na terça-feira, a gente vai ter aula na terça. Próxima aula eu pretendo dar aula terça e quinta, para poder a gente avançar um pouco mais com isso. Aí, quero saber qual foi o resultado disso. Tá? Desse exercício aqui que eu estou deixando para vocês, de fazerem as contas, atribuírem valores, tá? E depois, com os valores que vocês atribuíram, vai lá para o Simulink, põe lá, não deu certo, vai lá para a ferramentazinha do MATLAB, que eu não lembro agora qual é o nome, mas eu vou pesquisar aí. Se vocês tiverem dificuldade, eu já jogo no Teams. Aí vocês acessam. Ela é muito fácil de trabalhar e é como eu te disse, é totalmente interativo, você vai mudando os valores online e ela já vai atualizando lá as respostas, tá? Aí você vai dar um valor, ela vai dar uma resposta muito oscilatória, você você varia, diminui a oscilação, dá uma resposta como uma opção de primeira ordem e por aí vai. Beleza? Mas lembrando que esse sistema geralmente se comporta como uma resposta de função de segunda ordem, tá? Então, aí, para isso, a gente tem que tomar alguns cuidados. Dê uma olhadinha no OGATA, faça uma pequena revisão do tema aí de compensadores clássicos, né? Controladores clássicos, né? Basicamente PI, funções de segunda ordem, e aí vocês vão lembrar de todos os conceitos rapidinho. Ok. Beleza, moçada? Beleza. Então fica esse exercício aí e eu vou procurar aqui A função. o nome da funçãozinha, tá certo? Quando você chama a função, carrega o bloquinho, aí você vai mexendo nas caixinhas e vai... Aí para que vocês utilizem no MATLAB, tá certo? Esses ajustes possam fazer também utilizando mais essa ferramenta, que é uma ferramenta bem interessante. Show. Viu? Tranquilo. Show de bola, moçada. Então a gente vai conversando. Qualquer dúvida vocês coloquem no chat. No chat não, lá no Teams. E aí a gente vai tirando as dúvidas e na terça-feira a gente tem aula a partir das 16. E aí a gente vai matar esse negócio de PLL, tá? Para tirar todas as dúvidas, o que não tiver conseguido fazer, mas vocês têm que tentar. O que não tiver conseguido fazer, a gente ajuda aqui na hora. Na terça-feira, né, professor? Terça-feira, a partir das 16. Se possível, eu já entro um pouquinho na teoria PQ para ver como é que vocês estão. Aí na quinta, nova aula, de novo. Certo? Só organizando aqui meu tempo de estudo, porque segunda tem prova da sistemas lineares. Isso daí tem que se dedicar. Todas têm que se dedicar, mas sistemas lineares é bom porque abre a cabeça. Gente, Quebra a cabeça, né? Quebra a cabeça todinha, mas isso aí é para abrir a cabeça. Abrir a cabeça literalmente. Show de bola, sabe? Um abraço aí para todos, se cuidem, viu? E a gente vai conversando. Um abraço. Bom final de semana a todos. Valeu.